Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. A meditação de hoje eu gostaria de fazer em torno do Salmo 34. Ele é um salmo que tem a peculiaridade, né, na sua apresentação, de mencionar que ele foi escrito por Davi logo depois que ele foi livrado de uma situação de extremo perigo, quando ele estava diante do rei Abimeleque, né, um rei inimigo, vizinho, e para se escapar, né, dessa situação, né, que se dizia, olha, esse é o grande Davi lá de Judá, né, o mercenário que anda circulando por aí, né, um homem tão perigoso, e ele se fingiu de louco, né, começou a babar, falar besteira, se fingiu de louco e o camarada mandou ele embora. Não, isso aí não é Davi, não, isso aí é algum maluco qualquer aí. E ele se escapa dessa maneira nada digna, digamos assim. E depois disso ele compôs este salmo, que acaba demonstrando ali uma ação divina, apesar desse comportamento ridículo de Davi, né? Mas tem uma ação divina aqui, ele louva a Deus por esta ação divina, né? E eu quero então ler este salmo e meditar algumas coisas que ele nos apresenta a respeito do próprio livramento de Deus nas circunstâncias às vezes mais tensas e nas quais nós muitas vezes não nos comportamos muito bem, né? Mas ele trata justamente disso. Vamos ver então Salmo 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegram. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o seu nome, né? Então invoca aqui a humildade. E aqui é uma humildade concreta, real, né? Davi estava sendo perseguido e ele, nessa humildade toda, inclusive, a gente vê um comportamento, não é de um herói, não é o comportamento de herói. E aqui nós estamos falando de uma humildade concreta e real, né? Alguém que realmente não sabia como fazer para se livrar, né? E acaba sendo então livre, liberto, por uma ação divina, né? Por meio de uma situação até meio ridícula, vamos dizer assim. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião. Ele cerca e defende os que o temem. No final das contas, a liberdade ela vem porque Deus nos ajuda no nosso desespero, no meio do desespero, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente está se comportando até de maneira não muito adequada. Deus vai estar ali, Deus está ali, Ele está conosco. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam ao Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Quer dizer, tudo que é bom, tudo que é necessário, tudo aquilo que nós realmente precisamos na nossa vida, não vai faltar. Talvez falte a besteirinha, talvez falte o trivial, talvez falte aquilo que não é realmente necessário na nossa vida, talvez falte o cumprimento de alguns desejos que não estão relacionados sequer com o reino de Deus. Mas aquilo que realmente é importante, isso não vai faltar. Ele garante isso. Então vejam que Deus é bom. O que realmente é importante não vai faltar. 11. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Então, cuidado. O temor de Deus, o temor do Senhor implica em algumas coisas. Não mentir, não falar maldade. Cuidado com as fake news. Cuidado com o que você recebe, lá no teu WhatsApp, o que você compartilha nas tuas mídias, sem conferir.
né? O compartilhar é mentira, não interessa se você não sabe, não sabia que era mentira. Você compartilhou. Você se torna filho do diabo, que é o pai da mentira. Cuidado, cuidado. Né? E busque a paz. Né? Não busque exterminar os inimigos de Deus, né? Aqueles que estão atacando a igreja de Cristo, porque são nossos inimigos, temos que acabar com eles. Busque a paz. Busque a paz, porque é por meio da paz que nós testemunhamos que somos filhos do mensageiro da paz. 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para os seus clamores. Esses que refreiam a língua, esses que são justos, esses que buscam a paz. Ele está com os ouvidos atentos sobre o clamor deles. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de coração oprimido. Quer dizer, aquele que clama, aquele que sofre, aquele que está clamando a Deus, é esse que Deus ouve. É muito parecido lá com o Sermão do Monte, Jesus, quando ele começa dizendo, olha, felizes os quebrados de coração, felizes os humildes, felizes os pobres do espírito, os que sabem da sua miséria. É esses que estão perto de Deus. Quem acha que está bem, quem acha que é um grande crente, quem acha que é bonitão diante de Deus, esse aí está longe, longe de Deus. Por quê? Porque 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Quer dizer, ele não está dizendo, olha, não vai ter dificuldades. Vai ter muitas, muitas. Mas Deus vai livrar. Né? Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. Né? Os ossos aqui com o sentido, né, daquilo que realmente sustenta a vida. O que sustenta a vida, ele não vai ser quebrado. Ele vai ficar. Ele vai ficar. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. No final das contas, essa calamidade ela vai passar sobre todo mundo, sobre todos, justos e injustos. Mas os justos são aqueles que Deus vai resgatar quando essa calamidade passar. Então nós nunca seremos condenados por causa do Deus a quem nós servimos. Que a gente possa seguir a nossa jornada e a nossa vida sempre, né, buscando essa justiça de Deus, essa justiça em Deus, sabendo, né, e clamando a Ele que apesar de nós, apesar às vezes de nossos comportamentos, Ele vai nos libertar se nós clamarmos com o coração contrito, né, e clamando por esse socorro dEle. Que Deus nos abençoe. Amém.